E queremos meditar na palavra do Senhor num tema que é fundamental, o perdão de Deus. E fiz questão de colocar o perdão de Deus. E eu quero falar-vos sobre o perdão de Deus, o que significa, o que envolve, o que é necessário e fundamental em termos de perdão na nossa vida como crentes, como filhos de Deus. E a Bíblia trata em muitas passagens o tema, o perdão de Deus, enfatizando a sua natureza graciosa e a forma como Deus perdoa, afastando os nossos pecados e curando as nossas enfermidades. E convido a ficarem de pé para abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 103, um texto maravilhoso, Salmo 103, versos 8 a 14. E diz na tradução mais comum, Salmo 103, versos 8 a 14. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia para conosco, porque somos tão fracos, tão incapazes, nem nos perdoarmos a nós próprios somos capazes, quanto mais os outros. Por isso, Senhor, dá-nos o Teu perdão, que possamos viver e aplicar este perdão que vem de Ti nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa comunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E na Bíblia para Todos, este texto que lemos diz: o Senhor é bondoso e compassivo, é paciente e cheio de amor. Não está sempre a repreender-nos, nem a sua ira dura para sempre. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas transgressões. Tão grande é o seu amor pelos que o temem, como é distante o céu da terra. Ele afasta de nós os nossos pecados, tanto como o Oriente está afastado do Ocidente. O Senhor é tão terno para com os que o temem, como um pai para com os seus filhos. Ele sabe bem aquilo que nós somos. Não se esquece que somos apenas pó.
palavra maravilhosa. Como é que se manifesta o perdão de Deus? Enquanto o pecado afasta-nos de Deus, o perdão de Deus afasta-nos dos nossos pecados. O pecado afasta-nos de Deus. Não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a Bíblia, não temos vontade de ir à casa do Senhor. Não estou bem, hoje não estou bem. Então vai à casa do Senhor para te pôres bem. Mas quando somos perdoados, nós temos vontade de estar no colo de Deus, ouvir os cânticos, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. E isso traz tanto, tanto ao nosso coração. O salmista vai ao ponto de ilustrar a distância que o perdão de Deus nos coloca do pecado. Como é distante o céu da terra. Ele afasta de nós os nossos pecados, tanto como o Oriente está afastado do Ocidente. Como o Oriente está longe do Ocidente, de um extremo ao outro. É tremenda a misericórdia, o perdão de Deus. E é isto que Deus quer fazer em nós, com os nossos pecados. Não será essa a nossa maior necessidade, de nos sentirmos perdoados, de sermos capazes de sobreviver depois de uma tentação, de uma queda, de uma situação que trouxe marcas, consequências à nossa vida? Isto é o que Deus quer fazer com os nossos pecados. Deixemos que Ele opere em nós de uma forma extraordinária. Lembramos lá Davi, o rei Davi, mergulhado em tantos pecados, e quando ele diz lá no Salmo 51, 6, pequei contra ti somente, pratiquei o que era mau aos teus olhos. Mesmo que pequemos contra alguém, primariamente nós ofendemos a Deus em primeiro lugar. Por isso é um problema para resolver com Deus antes de resolver com o homem. Se nós trocarmos as coisas, nós nunca conseguimos. Aparentemente, falamos com a pessoa, pedimos perdão, olha, vamos pôr uma pedra sobre o assunto, mas as coisas não ficam resolvidas. Primeiro nós temos que ir à presença do Senhor e dizer, Senhor, pequei contra ti, e contra o meu irmão, e contra o meu pai, contra a minha irmã, contra o meu filho, contra a minha esposa. Lembramos também a experiência do filho pródigo, ao voltar para a casa do pai, disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhecendo a nossa indignidade, a nossa pequenez. Como a irmã Raquel referiu, os nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. Não só impedem as nossas orações de chegarem à presença do Senhor, oramos e parece que nada acontece, parece que Deus está indiferente ao nosso clamor, à nossa intercessão. Mas não só são impedidas as nossas orações, mas também a manifestação do amor de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus sobre as nossas vidas é interrompida. Porque estamos desviados do Senhor. O problema não é de Deus, o problema é nosso. O profeta Isaías disse no capítulo 59, versículo 1 e 2, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Nós criamos uma nuvem espessa que impede a graça de Deus sobre as nossas vidas. Temos que resolver o problema. Temos que tratar desta situação. Há muitas bênçãos, há muitos benefícios do perdão de Deus nas nossas vidas. Como, por exemplo, ao recebermos o perdão, somos libertos de um fardo de culpa, de remorsos, e nos sentimos libertos da condenação e do medo de sermos descobertos, de sermos identificados como culpados de uma situação. E Deus coloca no nosso coração paz, alegria, não momentânea, mas duradoura. A restauração do relacionamento com Deus, abrirmos o nosso coração, falarmos do problema com Ele, como ninguém. Às vezes para o psicólogo, para o psiquiatra contamos tudo. E no nosso quarto de oração, arranjamos desculpas e dizemos: eu não sou dos piores lá da igreja, Senhor. Mas não adianta, não adianta. Deus conhece o nosso coração. O que é que o salmista disse? Tu sabes o meu levantar e o meu deitar. Sabes por onde ando, onde me assento, onde me levanto. Irmãos, este relacionamento com o Senhor é fundamental. Assim como a palavra de Deus nos diz: ama a Deus sobre todas as coisas. Prioridade. E ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o próximo sem começar por amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso perdoar alguém ou ser perdoado sem primeiro experimentar o perdão de Deus na minha vida. É uma questão de prioridade. O perdão de Deus é o modelo para o crente perdoar o próximo, aqueles que estão à nossa volta. E realmente o perdão do Daniel esgota-se, mas o perdão de Deus na vida do Daniel está sempre disponível. E por isso, meus irmãos, não há casos perdidos na vida cristã, quando nós nos arrependemos. E isso é o que a palavra de Deus nos diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só? Não, para nos purificar, para nos reabilitar a vivermos como filhos de Deus. O crescimento espiritual acontece quando realmente o perdão de Deus está na nossa vida e nos motiva a perdoar, transformando os nossos comportamentos, as nossas atitudes em testemunho, em bênção. Podemos desfrutar da vida abundante que o Senhor nos dá. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma pessoa que está em sofrimento, falar-lhe em vida é prolongar o sofrimento. Mas o Senhor não veio para nós vivermos amargurados pela culpa da falta do perdão. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Como é que eu posso receber o perdão de Deus? Onde é que está disponível? Qual é o site? Qual é a loja online? Não. O perdão de Deus é recebido pela fé em Jesus Cristo. É através do arrependimento, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel. Ele, Cristo. A bênção do perdão de Cristo nas nossas vidas traz-nos alegria, traz-nos paz e bem-estar na nossa vida. É preciso arrependermos-nos do nosso pecado de forma sincera, deixar o pecado
longe da nossa vida, pois o Senhor afasta, distancia, e dos vossos pecados não me lembrarei jamais. O Senhor opera esta mudança, esta limpeza, esta purificação de uma forma extraordinária. Ter fé em Jesus Cristo, fazer confissão de pecados. Isto é um mandamento divino. E é isso que traz liberdade. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Afastamento do pecado, cura e misericórdia. Meus irmãos, é isso que o Senhor faz em nós. Quantas vezes tenho de pedir a Deus perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas dívidas, pelas minhas ofensas? Quantas vezes tenho de pedir a Deus perdão? Todos os dias, diariamente, constantemente. Na oração diária do Pai, que Jesus ensinou e recomendou aos seus discípulos, nós lemos lá Mateus 6, 9 a 13. Portanto, devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje. Pai Nosso é uma oração diária, não uma repetição diária. O texto é bem claro, Jesus disse, não useis de vãs repetições. Quantos dizem Pai Nosso e ignoram Deus como Senhor das suas vidas? Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Noutras traduções, nós, em vez de termos a palavra ofensas, temos dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Meus irmãos, a falta de perdão é uma dívida. Eu estou em dívida com Deus. Por isso, diariamente, eu preciso liquidar essa dívida. Pai, perdoa-me. Meu Deus, eu preciso do teu perdão. Perdoa os meus pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por gestos, por atos. Perdoa, Senhor. Não posso viver sem o teu perdão. Sem o perdão de Deus não há comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sem o perdão de Deus, o Espírito Santo não tem liberdade para agir nas nossas vidas. Porque Ele não o fará sem respeitar a nossa liberdade. Queremos que o Espírito Santo, que tem como missão a santificação da nossa alma, da nossa vida, opere, então liberemos o perdão de Deus nas nossas vidas. O perdão é fundamental, é essencial na minha vida, na tua vida, meu irmão. Como referi, é uma dívida. E não foi por acaso que o Senhor Jesus usou outra parábola em Mateus 18, 21 a 35, que fala da dívida. E para podermos compreender melhor, eu quero ler para os irmãos Mateus 18, 21 a 35. E aqui compreendemos que o perdão é uma dívida que temos que saldar quanto antes, porque vamos precisar de aplicar ao nosso dia-a-dia o perdão de Deus. Capítulo 18 de Mateus, versos 21 a 35.
Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. A falta de perdão é uma dívida. E temos que reconhecer que os nossos pecados diante do Senhor são impagáveis. Não temos condições. E se o Senhor realmente agisse como um juiz ditador, nós não teríamos salvação. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos perdoa e nos reabilita. E é este perdão que experimentamos da parte de Deus e que devemos viver. Pedro perguntou: quantas vezes devo ser perdoado? Sugerindo até 7 vezes, mas Jesus mostrou-lhe que o perdão é ilimitado, sem limites. A dívida do servo incompassivo, o rei cobriu a sua dívida, o perdão do rei. Mas a maneira como o servo agiu foi realmente contra a lei do Senhor, a lei do rei. Meus irmãos, precisamos de aplicar o perdão aos nossos relacionamentos. Quando na oração do Pai Nosso nós dizemos: perdoa-nos assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Nós estamos a pedir que o mesmo critério que Deus usa para nós seja usado nos nossos relacionamentos, mas muitas vezes não é isso que acontece. Mas como na parábola do credor incompassivo, nós não perdoamos, nós não nos perdoamos uns aos outros e depois suplicamos a Deus que perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que diariamente, continuamente, nós sejamos capazes de pedir perdão ao Senhor. Nós somos pecadores, nós estamos longe do nosso Deus que é excelso, perfeito e completo. Precisamos da sua misericórdia, precisamos do seu perdão
E só assim nós temos condições de perdoar o próximo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelo perdão que vem de ti e que ele possa ser vivido, Senhor, na plenitude, dia após dia. Não queremos passar por situações como o salmista. Volta a dar-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ó Senhor, a tua palavra diz, não extingais o Espírito Santo que há em vós. Mas, Senhor, nós queremos, dependendo de ti, confiar e buscar cada dia mais o teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, a partilhar com aqueles que estão à nossa volta, acreditando, Senhor, que tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que te pedimos ou pensamos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que seja uma igreja perdoadora e que possamos ouvir, como aquela mulher, como o paralítico, filha, filho, perdoados estão os teus pecados. Que nos sintamos perdoados, em primeiro lugar, por Deus. E assim também possamos experimentar o perdão uns dos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Pois a oração de um justo, um servo de Deus liberto do pecado, tem muito poder, tem muito efeito. Senhor, abençoa a tua igreja. Liberta-nos da culpa. Dá-nos, Senhor, o teu perdão. Que cada um de nós pague diariamente esta dívida diante de ti, buscando a tua misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.